Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre o tráfico de pessoas. Conversamos com a doutora Juliana Armedi, advogada coordenadora dos programas estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho escravo em São Paulo. No bloco anterior, nós já conhecíamos essa realidade no país e agora então ficou devendo aí falar sobre soluções. Quais são os caminhos, inclusive a senhora que se dedica a esse assunto como especialista, que nós podemos trilhar para conseguir prevenir e combater esse problema que é tão grave? A Secretaria da Justiça, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, busca exatamente fazer uma articulação com ações de poder público e de sociedade civil voltadas a esses dois temas. No nosso olhar, as possibilidades de solução por meio da prevenção, mais do que tudo, é garantir informação para as pessoas e fortalecer políticas públicas de base. Ou seja, o que as pessoas têm que entender? Elas têm que entender o conceito, elas têm que compreender a quem procurar e, mais do que isso, o poder público tem que fortalecer o que a gente chama de política de base no que tange a oportunidade de acesso ao trabalho, as condições de moradia, a regularização, por exemplo, para a questão dos estrangeiros, para que fiquem regulares, documentados no Brasil, o acesso à oportunidade de educação, o acesso à garantia de desenvolvimento para a família, a possibilidade aí agora, talvez, da sociedade civil se compreender como participante quando a gente percebe que a intolerância a algumas situações de pessoas carentes acabam gerando preconceitos. Nós temos aí muitos preconceitos ligados à condição de identidade de gênero, de travestis e transexuais, o que acaba por gerar uma grande situação de violência e acaba por vezes fazendo com que essas pessoas em conflitos sociais e até mesmo em conflitos intrafamiliares se coloquem numa situação de vulnerabilidade. Existem muitos jovens, exato, eu estou exemplificando isso porque eu vejo que existem muitos jovens, muitas crianças mesmo, adolescentes que estão nessa situação de exploração. Então a família é um núcleo muito importante para se garantir a segurança e o desenvolvimento de um ser humano. Mas por outro lado, o poder público deve garantir também as oportunidades para que essa família se desenvolva. Agora, quando esse problema está instalado, aí quais são as medidas necessárias, até pela experiência dos programas que a senhora coordena, que são efetivas aí para a gente conseguir se livrar desse mal? Nós temos duas frentes, que eu diria que é a frente de emergência e a frente depois de garantia de direitos. A frente de emergência sempre está muito ligada à questão da repressão. São órgãos que estão ali dispostos, que vão desde a polícia, ministérios públicos, ligados à questão de assegurar naquele momento de perigo a segurança de uma pessoa. E no segundo momento a questão da assistência da pessoa, que isso deve estar dado por meio de fortalecimento dos espaços de assistência social nos municípios, dos espaços de saúde nos municípios, nos espaços de atendimento, abrigamento de pessoas carentes nos municípios. Então, existe um grande e forte pedaço e de responsabilidade e atuação da assistência social, desta rede de proteção. Agora, é um problema que também não consegue ser enfrentado sozinho, por um órgão, ou mesmo pelo nosso país isoladamente, né? Ele envolve muito também a relação do Brasil com outros países, ou a relação entre os diferentes estados. Essa articulação, como é que a doutora enxerga para a gente conseguir lidar com esse problema que ele é tão amplo? Eu enxergo te falando de algo concreto. Existe no Brasil uma articulação não só com a participação da Secretaria da Justiça, mas como de outros 15 estados federativos. A gente tem o que a gente chama de rede dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são espaços como os de São Paulo, onde a gente busca fazer o contato com outros membros do poder público e da sociedade civil para introduzir tanto a temática para que todos eles compreendam o problema, mas que, exatamente como você bem colocou, possamos integrar atividades. Então, no espaço desta integração nacional, existem diálogos de outras secretarias da Justiça com a nossa em São Paulo, e vice-versa, como existe também o diálogo da nossa Secretaria de Justiça com órgãos internacionais, estrangeiros até mesmo como consulados, no caso da garantia dos direitos dos estrangeiros, e isso se dá através de diálogos. São espaços de reuniões, são espaços de encontro e às vezes alguns espaços onde a gente tem uma atuação conjunta, onde os órgãos que acolhem ou reprimem dialogam com a Secretaria da Justiça para que a gente possa verificar de que maneira o melhor desenvolvimento de direitos possa ser feito.
Acho que a população deve conhecer localmente, nos seus espaços onde essas pessoas moram, onde a sociedade está, nos seus municípios, os promotores de justiça, ter contato com as polícias para garantir as denúncias criminais, saberem dos conselhos tutelares nos municípios para garantia dos direitos da infância, quando a gente verifica uma criança sendo ela explorada no trabalho, sendo ela explorada na sua condição de infância e exploração sexual. A população deve procurar esses amplos e muitos espaços, devem conhecer quem são os parceiros, principalmente nos municípios, nos locais onde elas moram. No estado de São Paulo, que a senhora coordena? Aqui no estado de São Paulo, nós temos muitos municípios e muitas possibilidades, mas havendo qualquer interesse, havendo qualquer dúvida, é possível entrar em contato com a Secretaria da Justiça, que nós deixamos o telefone disponível e também o site disponível para que todos tenham acesso. As informações aparecem aí no vídeo para quem quiser ter outras informações e poder também, caso tenha conhecimento de algum caso como esse, efetuar a sua denúncia. Bom, o programa caminha para o encerramento. Gostaríamos de já agradecer pela presença da doutora e, para finalizar essa edição, trazemos uma mensagem que fala muito a respeito dessa nossa responsabilidade como cidadãos de contribuir para transformar essa realidade. Por isso, nós dedicamos à doutora presente aqui nos estúdios, a você também que está nos assistindo, um trecho do livro É Urgente Reeducar, uma obra do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto. E aqui no subtítulo Direitos Humanos e Tráfico Desumano de Mulheres e de Crianças, no qual ele comenta sobre dados divulgados pelo relatório da agência Fides do Vaticano intitulado As Novas Escravaturas do Século XXI, o terrível drama de milhares de mulheres tratadas como mercadoria de um comércio muito lucrativo. Ele nos traz a seguinte reflexão. Agora, mais do que nunca, torna-se imprescindível a vivência do amor solidário divino, porque ele é o único capaz de afastar da terra as trevas do crime, da miséria e da dor, quando compreendido e desempenhado em todo o seu poder compassivo, justo e, portanto, eficaz, não somente pela religião, mas também pela política, pela ciência, pela economia, pela arte, pelo esporte, pelos relacionamentos internacionais, pelo trabalhador mais simples e pelo mais projetado homem público. Essa reflexão prossegue, nós nos detemos aqui, e aqui a gente pode perceber bem a importância dessa união que deve ocorrer, solidária de todos, para a gente conseguir combater de fato esse problema tão terrível. Seja sempre muito bem-vinda e abrimos aí para suas considerações finais. Eu simplesmente digo que esta mensagem que acabou de ser lida é talvez a mensagem mais sábia que eu pude ouvir nos últimos tempos. É isso. Acho que a sociedade deve se munir do seu poder de reivindicar, do seu poder de amar ao outro, a respeitar o outro, e que combater o tráfico de pessoas significa combater as misérias humanas, que são desde os problemas sociais até mesmo os problemas que nós, com as nossas dúvidas, né, com a nossa ausência de solidariedade, às vezes com muitos preconceitos, acabamos por gerar socialmente. Então, que nós possamos nos compreender como seres humanos, que devemos ser solidários mesmo, seja com quem for, não só com aquele que está perto da gente, que a gente se identifica e que a gente gosta, mas também, principalmente, com aquele que a gente talvez não se identifique. Talvez seja esse o grande desafio, ser solidário com aquele que a gente também não se identifique. Então, eu agradeço a oportunidade e fico muito contente com a mensagem. Acho uma mensagem muito bela, muito bonita. Mais uma vez agradecemos pela presença da doutora aqui. O programa Sociedade Solidária conversou nesta edição com a doutora Juliana Armedi, advogada e coordenadora dos programas estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho escravo em São Paulo. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.